Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Direito Descomplicado e hoje eu quero falar com vocês sobre a questão do Pix. É nítido, a gente não precisa botar nenhuma informação nesse vídeo, que as fraudes têm crescido assustadoramente com relação ao Pix. Porque o Pix é uma transferência instantânea. Quem é mais antigo vai lembrar do TED, que vai ser descontinuado, vai lembrar do DOC também, que eram transferências que não eram transferências instantâneas. Você fazia um TED ou um DOC, elas só caíam na conta da pessoa no outro dia. Então o banco tinha mais tempo, se você reclamasse que é uma fraude, que fez errado, para efetivamente travar isso. Com o advento do Pix, isso ficou mais difícil, mas não ficou impossível, por ser uma transferência instantânea. Você pegou o celular, fez um Pix para uma pessoa, daqui a 2, 3 segundos o dinheiro está na conta daquela pessoa. Quando o Pix começou lá em 2020, ficava muito difícil sim você combater essas fraudes, e ainda quando ocorria fraude, era complicado pela normativa que existia naquela época, você até mesmo reaver um Pix que foi feito errado ou que foi feito mediante fraude. Mas com as atualizações do Conselho Monetário Nacional, isso ficou mais plausível, isso ficou mais visível. Então a boa notícia que eu quero te dar neste vídeo é: se você fez um Pix errado ou se fizeram um Pix da sua conta decorrente de alguma fraude, você tem sim a possibilidade de reaver esse dinheiro, e nesse vídeo aqui eu vou te dar o passo a passo para que você consiga ter o seu dinheiro de volta. O primeiro passo é você anotar qual foi o banco e o nome destinatário, porque todo Pix que é feito tem o nome do destinatário, tem o nome do destinatário, se é uma empresa, se é uma pessoa física, tem o CPF dessa pessoa, você precisa ter isso. Pega um papel e anota. Não deixa nada no celular, porque pode ser que passe os dias, aí você perde ali no seu WhatsApp. Então assim, faz como era antigamente. Pega uma folha em branco e rabisca ela. Naquela folha, você vai escrever assim, ó, banco destinatário. Você vai escrever o nome do banco, você vai escrever o nome da pessoa, para onde o dinheiro foi, e você vai escrever o CPF, que normalmente ali tem o CPF. Você vai pegar, vai escrever também, aí você pode guardar no seu celular qual é o seu banco. Por que eu tô te dizendo isso? Para na hora que você for reclamar, ficar mais fácil, porque nesses casos de Pix é importante que a reclamação administrativa seja bem feita. E aí, se a reclamação administrativa for bem feita, a sua chance, se não resolver aqui na esfera administrativa, conseguir solucionar o problema lá na esfera judicial. Então, de posse do papel na mão, você vai colocar o banco destinatário. Vai escrever também qual é o seu banco. Escreve qual é o seu banco, seu nome e a chave da onde partiu. Qual é essa chave, se é seu e-mail, se é CPF, se é o número do seu telefone. De posse disso, você vai pegar e vai a uma delegacia registrar essa ocorrência. Por quê? Se você sofre uma fraude de um Pix, alguma pessoa te induz ao erro, você faz um pagamento que não era para ser feito, num link que era falso, isso é um crime. Então você vai à delegacia. Eu posso te falar também se você fez um Pix errado, que não é fraude. Você pegou mais uma chave e essa chave não era da pessoa que era para ir, você depositou o dinheiro para uma outra pessoa que você não conhece. Você pode entrar em contato diretamente com essa pessoa, ali mesmo, pelo Pix, ou se tiver o telefone, se a chave for um telefone. Se a pessoa não quiser devolver, você também tem o direito de registrar uma ocorrência. Lá a polícia vai dizer qual é o crime que cada um cometeu. Quem fica com o dinheiro do outro decorrente de um Pix errado, isso é um crime de apropriação indébita. A fraude tem outros crimes que vão ser configurados lá. E aí você, de posse disso tudo, você vai na delegacia. Na delegacia você vai registrar a ocorrência. Registrando a ocorrência, você vai também fazer uma reclamação no seu banco. Se você é do cliente do Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, você vai fazer uma reclamação no seu banco. Vai dizer, ó, no cenário do Pix errado, eu fiz um Pix errado por fulano de tal e ele não quer me devolver. Quero o dinheiro de volta. Ou sofri uma fraude e paguei esse Pix decorrente de algo que eu também não queria fazer. Vou dar um exemplo aqui, claro, nesses grandes shows que tiveram aqui no Brasil. Em todos esses shows tiveram fraudadores que falando, claro, que não em nome da empresa, mas se passando pela empresa. Então as pessoas faziam Pix para esses fraudadores para comprar ingressos e aí acabaram muitos deles perdendo seu dinheiro. Mas se você fez, tem que, no seu banco, você abrir essa reclamação. No banco que foi o destinatário, você também tem que abrir uma reclamação. Uma pergunta que muitas pessoas
me fazem, como é que eu vou fazer essa reclamação? Eles não dão o número de protocolo. Todo banco hoje tem um saque, todo banco hoje tem um e-mail. Então assim, materializem essas provas. Manda um e-mail. E assim, não precisa nesse e-mail inicial ter linguagem jurídica rebuscado, não precisa disso. Vai lá e conta a história, conta o que aconteceu, como é que foi a fraude, tudo isso. Que aí você tem já, retornando rapidamente, você tem escrito lá para quem você fez o Pix, a sua agência registrou a ocorrência da delegacia e agora você está na parte da materialização das suas provas. Materializou essa prova no banco. O banco tem 7 dias para te responder. Aguardou esses 7 dias. O banco não te respondeu. Aí você precisa fazer uma notificação extrajudicial. Para quê? Essa notificação extrajudicial é mais uma tentativa para que você tenha instrumentos se não resolver aqui, lá na ação judicial. Então você vai construir uma notificação extrajudicial e aqui eu digo que é mais apropriado que você busque um advogado especializado em direito bancário para que essa notificação extrajudicial seja correta, para que essa notificação extrajudicial contenha ali os pedidos necessários para que as informações que nós precisamos, o banco seja obrigado a enviar. Esse é mais um passo que nós demos. Na notificação extrajudicial também não resolveu, o seu dinheiro também não foi devolvido. Aí nós vamos caminhar efetivamente para uma ação judicial. Na ação judicial, e eu não tenho nenhum medo de falar isso aqui, na ação judicial, se for um Pix que não passe de 40 salários mínimos, você pode fazer juizado especial cível. A própria legislação do juizado especial cível diz que até 20 salários mínimos você não precisa de advogado, você pode ir lá sozinho. Só que a problemática que eu vejo de você, cliente, ir lá sozinho, você já caiu numa fraude, porque você não soube como se portar. Aí agora você vai enfrentar um banco numa ação judicial, o banco tem o corpo de advogado deles lá, sem nenhuma assessoria jurídica. Eu entendo isso extremamente perigoso, mas eu não vou me furtar a dizer que a lei te permite ir lá sozinho. Vou trazer um dado aqui específico de uma ação que está no meu escritório. A cliente sofreu fraudes, Pix, empréstimos, essas coisas todas, e ela simplesmente foi lá no fórum e fez a ação sozinha. Diante do Bradesco, ela simplesmente fez a ação sozinha diante do Bradesco, que simplesmente tem um corpo jurídico muito forte. O que aconteceu? Mesmo sem nenhum contrato, mesmo sem nenhuma prova que foi ela que fez os empréstimos, levando em consideração que ela tinha tido o telefone furtado, a única coisa que ela fez certo foi fazer o registro de ocorrência. E aí muitas das transferências eram muito depois de quando ela solicitou. Ela teve a sua ação julgada improcedente. Diogo, o que é uma ação julgada improcedente? Ela simplesmente perdeu. E nesses casos, eu tomo muito cuidado, porque se ela perder esse processo, uma dívida que não era dela, passa a ser dela. Perceba a dimensão disso. Tem dentro todas essas questões aí, teve um empréstimo que pegaram de 16 mil reais. Então é um empréstimo fraudulento. Ela entrou com ação na justiça para desconsiderar esse empréstimo. Mas imagine vocês que lá em segunda instância eu não consiga reverter. Uma dívida que ela não fez passa a ser dela, porque se ela perder na justiça, em tese, aquele empréstimo foi um empréstimo que seria devido. Então, o conselho que eu deixo para você aqui como advogado, não faça essas ações de direito bancário sozinho, sem a companhia, sem a defesa de um advogado que saiba aquilo que ele está escrevendo, aquilo que ele está falando, as perguntas que podem ser feitas lá. Porque muitas das vezes você pode dizer, não, mas eu vou lá sozinho. Tem a parte lá na audiência que é apresentada a defesa. Depois que o banco apresentar a defesa, você sabe o que você tem que fazer? Eu tenho certeza que você não sabe. E o juiz, e lá na hora, o juiz não vai te ensinar. Juizado especial cível, outro, para abrir um parênteses aqui para te dar um ensinamento. Juizado especial cível, se você escolher ir sem advogado, você não tem direito de lá na hora da audiência pedir um defensor público, porque a lei permite que você ingresse sem advogado. Então chegou lá na audiência, você não pode pedir um advogado público para te ajudar. Você escolheu ir sem advogado, você vai sem advogado até o fim. Até o fim não, até o recurso, né? Porque aí a lei diz que no recurso você não pode estar sem advogado. Então, no recurso você vai precisar de advogado. Então, o conselho que eu deixo para você aqui, além desse passo a passo para você recuperar o seu dinheiro numa eventual fraude de Pix ou num eventual Pix que você fez errado,
cumprir esse passo a passo, que é reunir os dados, materializar as provas, fazer o registro de ocorrência, fazer a notificação extrajudicial. Se nada disso resolver, buscar o Poder Judiciário, que vai ser o último lugar onde o juiz vai dizer do seu direito, se você deve receber esse dinheiro de volta ou não. E aí, fazendo tudo isso, a probabilidade de vitória é muito grande, porque o Poder Judiciário está atento nessa evolução da internet, nessa evolução das transferências, e até mesmo o Conselho Monetário Federal tem visto isso com muito carinho, então tem atualizado sempre o regramento sobre o Pix. Por isso que eu falei lá no início que quando começou era bem complicado, agora o regramento é bem mais favorável ao consumidor, favorável a você, que eu estou falando contigo aqui. Então não deixe para lá, não sofri um PIN, uma fraude, não, isso não vai dar certo. Não é assim, não é assim. Você tem chance de recuperar o seu dinheiro desde que você faça o passo a passo necessário e caminhe de forma correta para que efetivamente você tenha o seu dinheiro valorizado e também o seu direito valorizado. Muito obrigado por me ouvir.